Vamos aguardar o senhor presidente se conectar aí para iniciarmos os trabalhos, João. Só um instante, presidente. Já vamos conectar o seu microfone aqui. Já está habilitado, presidente. Acho que agora deu, né? Agora sim, presidente. Desculpa, eu estava no evento então, mas quer dizer, o prefeito seja bem-vindo, também estou vendo aqui o secretário dos convidados, e eu acho que de imediato eu passo, doutor Luiz Afonso, a palavra ao prefeito. Primeiro pegamos as inscrições. Inicialmente, presidente, se o senhor me permite, vou passar as regras da nossa audiência pública, e em seguida o senhor pode passar a palavra ao senhor prefeito. A nossa audiência pública, perfeito. A nossa audiência pública, a partir desse momento, nós estaremos recebendo pelo chat até 10 inscrições para falas de até 5 minutos cada. A audiência começará com a intervenção dos representantes do Executivo, o prefeito Sebastião Melo, depois o secretário Dé Barbosa. Depois falarão os representantes da entidade requerente, que é o SINPA. Vamos falar dos colegas Beth Charão, João Ezequiel e Assis Olegário. Senhor presidente, o senhor pode já estar em condições de passar a palavra para o prefeito. Então, estamos recebendo até 10 inscrições. Só peço a gentileza de colocarem a palavra inscrição, o nome e um sobrenome para identificar. Perfeito. Obrigado, diretor Luiz Afonso, que estava desativado o som aí pelo anfitrião. Eu quero agradecer a presença de todos. Repito, o motivo está deslocamento. Nós estávamos em alguma sessão solene agora na Câmara, mas agradeço ao senhor prefeito estar presente conosco, o secretário Castro, estou vendo ali, demais autoridades. Muito obrigado pela presença. E passo imediato a palavra ao senhor prefeito municipal, Sebastião Melo, para a sua saudação e suas considerações. Senhor presidente, está aberto? Está me ouvindo aí? Sim, prefeito. Tá. Presidente Hamilton, em seu nome, eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui, especialmente os vereadores que estão conosco, o SINPA que está conosco, servidores que estão conosco, os nossos colegas de governo, né, está aqui o secretário Cássio, o secretário André, a nossa PGM aqui representada pelo Roberto Rocha, pela Juliana Gedá, também a Júlia Tavares, que estão conosco, e outros secretários que acompanham. Bom, acho que a audiência pública, que eu presidi tantas, Luiz Afonso, e tu estava junto lá nesse processo, eu acho que ela é um momento da gente ouvir mais do que falar. Né? Eu sempre sou de uma cepa que acho que
as divergências são sempre grandes oportunidades de nós construirmos convergência. Nosso governo preza muito o diálogo, preza muito a construção, e quero aqui, de pronto, dizer que nós temos, assim, um reconhecimento muito grande, né, pelo trabalho dos servidores. Não há serviço público sem servidores, e acho que a gente tem tido aqui 2 anos de muita convergência, né? Acho que nunca faltou diálogo conosco, seja na Previdência, seja na questão, né, da própria questão salarial que nós tratamos já no ano passado, e tantos outros temas. Bom, esse tema, licença-prêmio, é um tema já bastante discutido no Brasil, né? Veja que o governo federal, já na década de 90, enfrentou esse tema. Depois, vários governos estaduais de vários partidos políticos, de esquerda, de centro, de direita, já enfrentaram esse tema. E aqui eu queria colocar muito resumidamente o que está acontecendo aqui conosco, né? Bom, o sentido da licença-prêmio é o seguinte: é que cada 5 anos o servidor pudesse tirar essa licença e dizer, olha, eu vou gozar bem essa licença-prêmio, especialmente para a sua qualificação. E para devolver à cidade, evidentemente, sempre o serviço mais qualificado. Bom, o que tem acontecido na prática, né, e, portanto, o que eu estou dizendo está materializado, né, através das ações judiciais? A lei diz o seguinte, que só quem pode pedir a licença é o servidor. Então, o servidor não pede, acumula lá muitas e muitas licenças-prêmio, e depois, no final da aposentadoria, ele entra com ações judiciais, e o judiciário tem decidido favorável a todas essas ações, todas. Tem umas que entram nas pequenas causas, que são aquele valor que até o limite de 30 salários mínimos, e outras, muitas, nos salários maiores, não. Então, em números redondos, para dizer que de 2002 até agora, judicialmente, nós estamos falando aqui de 13, 14 milhões já transitados em julgado no judiciário. Não, 2022 até agora, 2022 até agora, não? Bom, então, eu creio que a finalidade da licença-prêmio não está acontecendo, porque se a licença-prêmio foi criada com esse espírito e ela tornou-se numa poupança, então, se for para ela continuar, eu até quero dar uma sugestão. Vamos criar, então, poupança-prêmio, porque aí eu transformo, então, esse período numa poupança e no final, o servidor, né, portanto, leva esse dinheiro. Então, eu acho que essa discussão ela é muito necessária, sem fundamentalismo, né? E aí nós propusemos um projeto que não tira uma vírgula de direito adquirido, nenhuma vírgula. Todos os direitos adquiridos até agora, se a lei for aprovada e acolhida, está mantido para os servidores. Está mantido para os servidores. Ainda tivemos a cautela, e depois, no decorrer disso, os nossos especialistas vão poder detalhar, que aquele servidor que tem 60% para completar os 5 anos, ele vai completar os 5 anos pela regra antiga, entendeu? Eu acho que nós temos todas as cautelas. Essa é uma matéria que a gente gostaria de ter sido apreciada no passado, mas eu sou do Legislativo também, reconheço o papel e o tempo do Legislativo, reconheço o regimento do Legislativo que, né, coube, né, de que isso não acontecesse. Então, eu acho que essa audiência ela vem numa hora boa, né, para esse diálogo franco, aberto. Queria saudar aqui também, acho, o nosso líder do governo e todos os vereadores, e dizer que, da nossa parte aqui, nós queremos ouvir os servidores atentamente, mas o que está acontecendo é isso, não é no governo do Sebastião Melo, são nos governos que antecederam, isso é um tempo que vai vindo, e eu quero dizer que vocês, antes de ser servidores, vocês amam essa cidade como nós. E lá no bairro Popular está faltando meio metro de cama, está faltando a creche, está faltando tudo. Então, toda vez que eu poupo um dinheirinho aqui, eu estou levando lá para os que mais precisam. Então, esta é uma realidade que a gente tem que discutir, porque o nosso orçamento hoje, para você ter uma ideia, dos 10 bilhões e meio, 5 bilhões vai com a Previdência e vai com os servidores, depois tu tem todas as verbas vinculadas, e no meio disso agora há uma reforma tributária que está nos assustando muito, que pode ainda tirar recursos do município. Então, eu queria, em nome, né, da nossa equipe, dar as boas-vindas a todos à audiência, que é comandada pela Câmara, da nossa parte, acolher com muita atenção. Eu ainda tenho compromissos aqui e ali, vou voltando,
mas nós estamos aqui no comando junto para poder anotar e responder todas as demandas feitas pelos servidores. Então, portanto, boa audiência para todos nós, tá? Só um instante, presidente. Agora sim, está habilitado. Obrigado, doutor Afonso. Obrigado, prefeito. Obrigado pelas considerações aí. E, de imediato, eu já quero passar a palavra ao doutor Afonso, que vai estar coordenando as inscrições e as regras da nossa audiência pública, para que ele vai fazendo a sequência aí e estipulando, inclusive, o prazo previamente definido já. Doutor Afonso... O microfone aqui está aberto, Luiz Afonso. Eu tenho que fechar meu microfone aqui, né? Tá, pode deixar, presidente. O meu pode fechar também aqui. Qualquer intervenção aqui, salve para mim aqui, por favor. Perfeito. Consultamos com a palavra agora no segmento do secretário André Barbosa, pelo Executivo. Boa noite, Luiz. Eu posso compartilhar a tela aí? Pode. Só um pouquinho que eu vou habilitar aqui. Tá habilitado, pode compartilhar. Primeiro. Só minimiza ali, que senão não enxerga. Bom, já está tudo certo aqui. Bom, boa noite a todos. Boa noite, presidente Hamilton Sousmayer, vereador, que preside esta Casa Legislativa. Quero também estender um abraço a todos os vereadores que participam desta audiência pública. Quero cumprimentar o nosso prefeito Sebastião Melo, secretários, colegas servidores, o sindicato, Simpa, com quem temos um diálogo aí franco e transparente aí no decorrer desse período. Bom, enfim, toda a audiência aí que nos assiste. Como o prefeito recém falou, creio que a audiência é para que a gente ouça a opinião de todos, né, que tem interesse na matéria. Mas, é claro, vou fazer um compilado aqui muito resumido do projeto, do Pelo, até porque ele é um projeto muito claro e objetivo, projeto com 7 artigos, então creio que a gente vai conseguir rapidamente tratar desta matéria e depois, claro, ficar à disposição para todos os questionamentos, as sugestões, as críticas. Só assim a gente consegue evoluir numa democracia, né? Então, eu de imediato, nosso diretor Luiz Afonso, eu posso já começar a falar um pouquinho sobre o projeto? Então, vamos lá. Perfeitamente, secretário. Vamos lá. Vou falar rapidamente ali, vou abrir a tela. Beleza. O compartilhamento já está aberto. Ok, isso. Bom, eu não sei se todos estão vendo aí, na verdade, o projeto no seu artigo 1º, ele extingue a licença-prêmio, obviamente, para aqueles servidores que ingressarem após a promulgação da lei, né? Então, não ataca nenhum direito adquirido pelos servidores, né? Então, claro que aqueles servidores que, na data da promulgação da lei, tiver atingido, no mínimo, 60% do período aquisitivo, que isso dos 5 anos equivale a 3 anos, no mínimo, tem direito aí, assegurado, a integralizar o período. Então, vai continuar contando o período até 5 anos. Aquele servidor que, como descreve ali o artigo 3º, não atingiu esse percentual de 60%, ele vai fazer jus à proporcionalidade.
que na verdade está sugerida ali na proposta, de 3 dias de afastamento a cada 2 meses completos de efetivo exercício. Então, resumindo, num ano aí nós teremos 18 dias, né, de licença-prêmio, porque tem 6 aí bimestres, então, e aí por diante. Então, o cálculo é bem simples para garantir aí uma proporcionalidade. Então, claro que a previsão ali, a regra vigente é a requerimento do servidor, né? Nós estamos também compartilhando esta concessão junto com o servidor. Então, a administração também vai fazer parte aí desta decisão, até para adequar e regrar aí a prestação do serviço público e o próprio funcionamento da administração, né? Então, o artigo 5º também é bem claro neste texto, dizendo aí que os períodos adquiridos e não usufruídos poderão ser convertidos em pecúnia nas situações específicas, né, de aposentadoria, exoneração ou falecimento. Esse artigo 5º, na verdade, ele está regrando uma situação que hoje é muito comum, né? Hoje nós não temos essa previsão na lei e, em muitos casos, né, esse pagamento ele é feito ou por orientação jurídica, né, parecer jurídico, ou por, né, determinação judicial. Então, na medida em que se insere na lei esta possibilidade, há uma segurança jurídica aí para todo mundo. Então, resumidamente, sobre o projeto, nós temos esta situação atual. Então, importante também ressaltar, até pediria até para retornar ali a tela, para poder enxergar ali os colegas. Eu queria ressaltar, como disse o prefeito, que nos últimos 30 meses, entre processos judiciais, né, e decisões administrativas, nós pagamos indenização no valor de 13.800.000 reais. Né? Isso somado processos judiciais, RPVs, né, pagos, e também decisões administrativas. Então, isso equivale, nesses últimos 30 meses, na média de 460 mil reais pagos a título de indenização. Então, veja bem, nós temos um índice muito alto de conversão em pecúnia, né, seja administrativo ou através de indenização. Então, é uma situação que acaba demonstrando uma certa distorção no direito de licença-prêmio, né, que é vinculada aí à assiduidade e outras características. Então, eu queria frisar isso. Também dizer que esta matéria, sim, já foi enfrentada por alguns estados, algumas capitais, cada uma com uma características diferentes, né? Cito como exemplo aí a Bahia, que extinguiu o direito em 2015 e não teve regra de transição. Então, foi revogado um artigo da Constituição Estadual daquele estado, em que derrubou o direito, sem nenhuma regra de transição. Então, quem adquiriu o período, adquiriu. Quem não adquiriu, não passou a não ter direito. Né? Nós temos também o caso ali do Paraná, do próprio Rio Grande do Sul, que transformaram a licença, né, em outra licença, né, que na verdade é a licença capacitação. A União também seguiu esse caminho, né? Então, o Rio de Janeiro também seguiu esse caminho. Pelotas extinguiu a licença, né, também puramente. Então, nós temos vários exemplos e a gente está à disposição para conversar, para melhorar o projeto. Na verdade, são os vereadores que vão decidir, analisar essa matéria. Isso é uma proposta de debate, como disse o prefeito, né? E nós estamos aí à disposição, meu ilustre amigo diretor Luiz Afonso, para
juntamente com os demais colegas secretários, esclarecer o que for preciso para que essa matéria fique bem clara e não haja dúvidas sobre ela, não parem dúvidas sobre ela e sobre a nossa intenção de apenas realmente garantir um direito que seja, na verdade, usufruído e gozado pelo servidor, não do jeito que está, né? Do jeito que está, nós temos uma distorção e aqui não estamos atrás de culpado algum, pelo contrário, né? Estamos propondo aí uma discussão da matéria. Tá bem, meu nobre diretor, estamos à disposição. Obrigado, secretário André Barbosa. Eu torno a dizer que as inscrições serão aceitas pelo chat. Até o presente momento, antes de passar a palavra para os colegas do SIMPA, estão inscritos os senhores Gerry Galinatti-Rain, do Sindicâmara, senhor Marcos Rovinski, do Simers, senhora Luciana Moura e o senhor Edmilson Todeschini, da Astec. Serão chamados oportunamente. Passamos agora a palavra aos colegas do SIMPA. Eu gostaria só que cada um, ao falar, se identificasse para os nossos registros aqui, por favor. Vamos habilitar o microfone. Ok, está liberado. Boa noite. Luiz Afonso, nos escuta? Perfeitamente. Então, uma boa noite aí a todos os colegas que estão participando. Uma boa noite também aos vereadores e vereadoras que estão participando aqui. Uma boa noite à equipe de governo que permanece ali. E meu nome é João Ezequiel, sou diretor-geral do SIMPA. Eu estou aqui com a diretora Beth, o diretor Assis e a diretora Luciane. Primeiro, é importante dizer a todos os colegas aqui, a todos os presentes, que, na verdade, se o prefeito Melo quisesse, de fato, dialogar, como ele falou aqui no início dessa audiência, ele, de fato, teria procurado o SIMPA, falado deste plano de extinguir a licença-prêmio dos municipários e tentado uma negociação, mínima que fosse. Portanto, nós estamos afirmando aqui, não houve um diálogo real. Segundo, a extinção, este projeto, este pelo, que busca extinguir a licença-prêmio dos servidores municipais de Porto Alegre, ele vem, na verdade, numa sequência, ele vem num bojo de ataques a esta categoria, que já são ataques do governo passado, continuado pelo governo Melo neste governo. Ataques que já mudaram toda a carreira dos servidores, onde nós perdemos os nossos triênios, onde nós perdemos os nossos adicionais, onde nós tivemos a reforma da Previdência Municipal aqui em Porto Alegre, promovida pelo governo Melo, a qual aumentou a idade dos servidores e servidoras para se aposentar, a qual fez um confisco de 14% no salário dos aposentados, e agora vem para coroar ainda extinguir a licença-prêmio das servidoras e servidores. Servidoras e servidores, aliás, que tiveram todo o período da pandemia trabalhando presencialmente nos serviços essenciais, como saúde, como FASC, como DEMAI, como DMLU, e não tiveram até agora a Lei 191, que é uma legislação federal, não tiveram ainda implementada pela Prefeitura de Porto Alegre. Verdade seja dita aqui, secretário André Barbosa, a Prefeitura de Porto Alegre não está cumprindo uma lei federal que retira os efeitos da 173 para os servidores da saúde e servidores da segurança. E não apenas não aplica, como agora vem aqui a público dizer que vai retirar a licença-prêmio de todos os servidores. O prefeito e o secretário André Barbosa falaram aqui que esses efeitos dessa extinção da LP será apenas para servidores novos. Não é verdade. Não é verdade. Vai acabar para todo mundo. Para todos os servidores que estão há muito tempo
na prefeitura, há décadas na prefeitura. Eu quero dizer que este projeto é um projeto de ataque frontal aos trabalhadores, mais um ataque frontal às servidoras e servidores, e que seria importante que o prefeito retirasse esse projeto e aí sim viesse negociar com a representação dos servidores, que é o SIMPA. É importante dizer que nós temos, André Barbosa, diversas cidades que mantêm a concessão da licença-prêmio. Canoas, Gravataí, Eldorado do Sul, Viamão, Alvorada, Rio Grande, Caxias do Sul, Cachoeirinha, São Leopoldo, Esteio, Bagé e fora do estado, Florianópolis, São Paulo. Então, tem muitas cidades que mantêm. E dizer que os servidores, eles não tiram muitas vezes, não usufruem muitas vezes da licença-prêmio porque não lhes é concedido, como na educação, por exemplo, que tu não consegue tirar a licença-prêmio em nenhum momento durante a sua carreira, em nenhum momento do ano. E não é, então, o servidor ele quer usufruir, mas ele não lhe é permitido o gozo dessa licença-prêmio. E sem falar que a licença-prêmio ela é uma concessão para quem tem assiduidade, para quem não teve nenhuma punição, portanto, é para aqueles servidores que se dedicaram ao serviço público e à população de Porto Alegre. Esse projeto está num bojo de ataque também à população, porque é a desvalorização da servidora e do servidor, é a desvalorização do serviço público, que entra aí no bojo das terceirizações, das privatizações que estão acontecendo em Porto Alegre. Então, é uma medida nefasta de um governo, de um prefeito. Eu sou obrigado a dizer aqui, o prefeito Melo, ele defendeu o projeto do Bolsonaro, ele defendeu o projeto bolsonarista, apostou no governo Bolsonaro, o qual causou muito mal para este país. Então, nós queremos dizer aqui, governo, retire o projeto e negocie com o SIMPA essa situação da licença-prêmio. Passar aqui para os colegas. Bom, meu nome é Assis Olegário, sou diretor financeiro do SIMPA e da Rede Municipal da SME. Primeiro, meu boa noite a todas, todos e a todos, principalmente a categoria municipal. E também, quando digo como a categoria municipal, também os servidores e servidoras do Legislativo. Aqui está o presidente do sindicato Lugero. Existe uma falácia na tradução dizendo que isso é um privilégio do serviço público. Mentira. Várias categorias da iniciativa privada têm um prêmio, só que é um nome diferente, assiduidade. A licença-prêmio não é concedida para quem tem a falta, ou punição, como diz o João. Então, nós temos hoje, vendo servidores, eu conheço alguns com 9 e 10 anos de carreira, que estão indo, com qualidade, qualificação, indo para a iniciativa privada, porque o plano de carreira da Prefeitura de Porto Alegre foi destruído a partir de 2019 e continua. Então, é mentira esse fato que não existe isso na iniciativa privada. Existe. Está vendo o deslocamento de massa crítica do poder público municipal para a iniciativa privada. Isso que o João disse, a professora não pode tirar, mesmo que peça licença-prêmio, ele vai tirar em maio, bom, está em sala de aula. Então, o que acontece? É feito um cronograma de aposentadoria e no final, quando antes de se aposentar, se tem 6, 7 ou 3 meses, dependendo, tu junta, faz o programa de aposentadoria e algumas férias para antes de entrar em LA, né, que também é um outro problema que nós vamos citar. Então, existem muitos casos também. Eu conheço casos que entraram na justiça porque é discricionário do poder público dizer não pode, é um direito do servidor e servidora, mas não pode agora, porque a alegação falta pessoal porque eu não tenho concurso, eu faço concurso agora com uma vaga. E faço contratação terceirizada ou contratação temporária que depois de 2 anos a pessoa vai embora, não cria vínculo, inclusive, com a comunidade. Então, tem servidores e servidoras que estão saindo, que entram na justiça porque no tempo que eles pediram, o seu gestor, por incapacidade, incompetência, não conseguiu organizar o quadro e fazer isso. Essa discussão aí, tem que fazer o cano. Tem que fazer o cano, sim. Mas nós hoje estamos com 41% mais baixo, 0,6% da receita corrente líquida para o pessoal, muito abaixo dos 51% e de 54%, né, a margem prudencial e o leite. Então, não tem tentar jogar a população contra o servidor e servidora, né? Exatamente falsa de servidor e servidora, talvez é que a IMF São Pedro está há 3 anos.
a maior parte nesse governo, um prédio interditado, lá na Lomba do Pinheiro. O prédio da SMED está tendo rotatividade servidor-servidora, porque está com problema de fiação. Esses dias, mais uma vez, tiveram que mandar o pessoal embora porque estava sem luz. O prédio da SMED Central, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque não tem servidor, não tem arquiteto, engenheiro do quadro que faz. Aí contrata essas empresas terceirizadas, é isso que dá. Nós temos várias hoje, essa semana. Posso citar, Tio Barnabé, é uma delas, Semet, estão sem alimentação, por quê? Porque essas empresas picareta contratada não pagam os servidores, eles não vão trabalhar, ou até recomendaram ficar em casa. Então, essa questão, ela é muito séria, e nós estamos vendo isso, né? Porto Alegre está na contra-roda da história, nós estamos vendo em vários países do mundo inteiro a volta ao serviço público, a qualificação, é só ver, fala tanto da Noruega, Suécia, ver qual é o peso do serviço público a nível do renda e do trabalho. Aí o que querem fazer? É copiar uma coisa brega, cafona, roda gigante de Londres, um letreiro lá de Los Angeles, umas coisas ridículas, em vez de centrar. A cidade parece que é um balcão de negócio, de venda, então vão trabalhar na van, não no serviço público. Serviço por qualidade, precisa de servidor valorizado, com salário digno e que tenha a gestão democrática do debate, não só o discurso, ou algumas coisas, pequenos avanços que tiveram. Mas a essência é essa, nós estamos perdendo, Porto Alegre está perdendo, tanto está ficando atrás. Há 20 anos era a metrópole de melhor qualidade de vida. Hoje ela não é mais, ela está atrás de várias cidades, inclusive. Então, isso demonstra que esse plano de privatização, de ataque ao serviço público, ele é um tiro no pé. E nós vamos ver as consequências disso. Porque quem está lá na vila, quem está numa escola, que segura lá a gurizada para não subir. Né? Nós fazemos um trabalho não é só de educador, de assistente social, de segurança, de psicólogo, muitas vezes, e acolhedor. Né? Inclusive com rifas para enterros, casamentos, de chá de fralda, chá de panela e outras coisas, né? E velório. Esse trabalho é reconhecido, é só crítica ao serviço público. O que nós temos a dizer assim, é que está claro que é um desmonte do serviço público e começa com a desvalorização do servidor. Nós não temos mais aparentemente, para a prefeitura, nós não temos mais qualificação. Quando foi concedida a licença-prêmio esse ano, para algumas colegas do magistério, foi durante o período de recesso. Enquanto que a licença-prêmio é um direito e para o servidor não tirar lá no final da carreira, onde ele está já com problema de saúde, onde ele realmente necessário. Não, ele precisa tirar antes, quando ele quer, porque é um direito. Ele precisa tirar antes, inclusive para manter a sua saúde mental durante o ano inteiro de trabalho. Ele trabalhou por isso, ele foi pontual, ele fez muito além, como disse o Assis, nós da educação, a gente faz muito além do que é o nosso trabalho. A gente atende a comunidade, especialmente a comunidade da periferia, na assistência social, na saúde, em todos os quesitos que a rede pública está sendo falha. Né? Então, qual é o papel da prefeitura nesse momento, do governo? É que ele realmente tenha essa preocupação do serviço que ele está prestando. Porque com o pessoal desmotivado, na verdade, a gente não tem motivação, a gente não recebe mais nenhuma qualificação, além do que a gente paga do próprio bolso, num salário defasado, desqualificado totalmente. Então, o que é necessário? Que, no mínimo, a prefeitura venha e converse com a gente. Converse com quem está representando a categoria. E não tomar uma decisão totalmente arbitrária. Quando eu fiz o concurso público, a situação que eu esperava era completamente outra. Desde então, todos os direitos que constavam no edital do concurso que eu fiz foram tirados, um a um. Então, e agora sim, e quem é aposentado que ainda tem mais desconto, depois de anos, de 20 anos de aposentadoria, as pessoas agora têm no mínimo 14% de desconto. Então, onde é que fica o nosso bolso? E nós também somos usuários, nós não somos somente as pessoas que estão prestando serviço público, nós todos somos usuários do SUS, do DEMAI, do DEMAG, né, de todos os serviços públicos que a gente mesmo presta. Então, assim, como é que a gente vai ter uma qualidade de vida? Com certeza não é só com a retirada de direitos. Eu não sei, deu uns 10 minutos, então vamos a frente. Obrigado aos colegas do SIMPA. Nós agora passaremos para as inscrições.
Intercaladamente com as falas das inscrições, os vereadores presentes, que até o momento são o vereador Jonas Reis, vereador Denis Sequim, vereador Giovanni Culau e coletivo. Nós passaremos a palavra ao primeiro inscrito, que é o senhor Gerry Galinatti Raim, do Sindicâmara. Só vamos habilitar aqui o microfone. Só um instantinho aí, vou pedir para o Sandro habilitar o microfone do Gerry. Sandro, fica com as habilitações aí para a gente não se entrecortar. Ok, tá, abriu, Gerry. Ok, está aberto. Boa noite a todos os presentes. Faço minhas palavras do Simpa a respeito da questão da licença-prêmio. Eu vou me ater especificamente à questão da Câmara, porque, como disse o secretário municipal e o prefeito, nenhum direito foi retirado no projeto. Não é bem verdade, porque a Câmara tem uma realidade própria, tem autonomia, e o projeto prevê a impossibilidade de venda, o que ocorre na Câmara. Então, a ideia de que nenhum direito está sendo retirado daquele já adquirido, das licenças já adquiridas, infelizmente não é verdade. Isso é uma situação que um projeto do Executivo está interferindo na autonomia administrativa do Poder Legislativo. Por outro lado, eu quero tratar de uma outra questão do projeto, porque ele não altera apenas a licença-prêmio, ele mexe na licença aguardando a aposentadoria. Veio uma mensagem retificativa do prefeito alterando a questão da LA. E eu vejo isso de uma forma bastante perigosa, porque a alteração que está sendo feita em relação à licença aguardando a aposentadoria é a alteração que retira do que o servidor recebe estando em LA o tempo efetivo de serviço, transformando apenas no próprio salário. Por que esse artigo está na lei orgânica? Esse artigo está na lei orgânica para garantir que nenhum servidor venha a ser perseguido em momento algum. Porque no momento em que ele for encaminhar a aposentadoria, no momento que não existir um prazo para que a prefeitura faça o procedimento da aposentadoria, esse servidor pode ser julgado numa espécie de limbo. E essa situação de que existem muitas aposentadorias trancadas é uma situação absolutamente excepcional, que inicia lá no governo Marquesan, que tocou o pavor em todo mundo, e aí fez com que muita gente encaminhasse a aposentadoria. Aí depois veio a questão da pandemia, então o governo está aproveitando-se de uma situação que é absolutamente pontual e que futuramente vai se resolver, para alterar uma regra, retirando um direito que está ali. Não foi colocado na lei orgânica essa questão da LA como se aquilo ali fosse algo que o servidor ia ganhar dinheiro por causa daquilo ali. Não, aquilo ali é uma segurança ao servidor. E aí, de novo, trago especificamente para o nosso universo da Câmara Municipal. Nós temos mais de 60 funcionários aguardando aposentadoria há mais de 3 anos. E aí, quando eu falo na questão de perseguição, uma eventual perseguição, o Gerry está louco, criando teoria da conspiração. Mas vejam os senhores, entre os servidores que aguardam a aposentadoria há mais de 4 anos, que é o nosso campeão aguardando a aposentadoria, simplesmente é o ex-procurador-geral da Câmara. Então imagina que o ex-procurador-geral da Câmara está num limbo de mais de 4 anos, aguardando que saia a sua aposentadoria. Nesse sentido, eu deixo aqui para o governo uma sugestão, se quer modificar esse artigo que trata da LA, eu sugeriria o seguinte: em vez de 30 dias, que após 30 dias o servidor teria o direito a entrar em LA, passa esse prazo para 90 dias, então. É muito curto os 30, então joga para 90 dias. Iria até mais longe, até quase que agredindo a minha condição de sindicalista, acrescente um parágrafo definindo regras caso o servidor acabe desistindo do pedido de licença aguardando a aposentadoria.
Agora, simplesmente retirar essa situação coloca o governo numa situação ultra confortável de aposentar as pessoas quando bem entender. Essa que é a questão. Que pode ter lá seus motivos, mas hoje as pessoas estão simplesmente sem condições de se aposentar. A alegação é que está faltando isso, está faltando aquilo, mas a verdade não são 2, 3 meses, tem gente há 3 anos, ou seja, eu já falei isso, a Câmara tem mais de 60 servidores aguardando aposentadoria. Só no ano passado, o município economizou com a Câmara por volta de uns 15 milhões por não ter aposentado as pessoas. Pode me dizer que tem um problema técnico, tem um problema da rebimboca da parafuseta, isso não interessa. A questão é que isso gera economia. O próprio prefeito citou lá 10 milhões. Está economizando mais do que isso só com os servidores da Câmara que estão no limbo, no estaleiro, aguardando serem aposentados. Então, vejo a questão da LP como uma guerra desnecessária, uma briga absolutamente desnecessária, porque, como disse bem o Simpa, concede as licenças em vez de ficar segurando as licenças. Se trancou licenças é porque não concedeu. Nem todo mundo quer transformar a licença em dinheiro. Muita gente gostaria de tirar, mas é aquela coisa, não pode, agora que não dá para tu sair, e aí, obviamente, que as coisas vão se acumulando. Agora, voltando, não altera só a questão da LP, altera a questão da licença aguardando a aposentadoria, tirando um direito que não é algo para o cara ganhar dinheiro, é uma segurança para não deixar essa pessoa do tipo, nós vamos te aposentar quando nós quisermos. Né? E, de novo, não vai ser lá para o funcionário simplesinho ou para o cara que incomodava. Na Câmara atinge o procurador-geral. Então, vejo esse projeto, honestamente, eu vejo esse projeto como um esforço desnecessário, um tiro desnecessário. Esses dias o prefeito fez ali uma analogia com um cafezinho que gastava com isso, que gastava. Eu faria a mesma analogia, com que os problemas reais da cidade são muito maiores do que essas porcariazinhas de LP, não sei o que. Parece que há um prazer em se preocupar com coisas mais miúdas, porque daí agrada uma parcela do eleitorado que nos vê como as pessoas mais execráveis da face da terra. Então, é complicado também, é uma visão bastante distorcida do que é o serviço público, e, infelizmente, eu tenho muito apreço ao prefeito Melo, ele foi um bom presidente da Câmara, mas, infelizmente, tomou um caminho que não é o caminho, vamos dizer assim, não é o caminho mais legal, né, por um passado que ele tem de tanto diálogo, tanta conversa, sempre foi uma pessoa, mas as companhias às vezes deturpam o histórico das pessoas, né? Mas basicamente é isso. De novo, só para resumir, não é verdade que não está mexendo em nenhum direito adquirido, especificamente no caso da Câmara. Sim, está atuando e fazendo modificações na realidade específica da Câmara, e a questão da licença guardando aposentadoria, que é algo que foi encaixado ali depois e que futuramente vai causar danos, porque pode vir a ser um instrumento de perseguição exatamente quando a pessoa está no seu fim de carreira. A princípio é isso, obrigado pela atenção, boa noite. Obrigado, Jerry. Antes de passar para a próxima inscrição, como nós falamos, os vereadores falaram intercaladamente em relação às inscrições. O primeiro vereador inscrito para falar é o vereador Jonas Reis. Não abriu o microfone, vereador, só um instantinho. Agora, procure abrir o microfone, está conectado. Agora me ouvem? Agora sim, vereador, agora sim. Obrigado, Luiz Afonso, e cumprimento aqui o presidente da Câmara, em nome dele cumprimento todos os vereadores, cumprimento a direção do Simpa presente, no nome dela cumprimento todas as servidoras e servidores públicos da capital, cumprimentando também o senhor prefeito, que inicialmente falou nesta audiência.
Eu queria, primeiramente, deixar destacado aqui, como líder do Partido dos Trabalhadores, que a prefeitura, prefeito, não precisa tirar direitos para ter dinheiro. O senhor mesmo falou em todas as rádios e televisão no início do ano que tinha um superávit de 516 milhões de reais. Mas, como o senhor não tem projeto para a cidade, é o que toca, o projeto seu é o neoliberalismo. E, para ser neoliberal, tem que mostrar alguma coisa para os amigos, né? Os amigos. Então, o senhor tem que dizer que está tirando direitos de servidor. Eu fiz um cálculo com a minha assessoria. Quem tem fundo de garantia, a cada 5 anos de trabalho, vai receber equivalente a quase 6 salários, quase 6 meses de salário, de fundo de garantia. A municipária não tem isso, porque não tem o fundo de garantia. O senhor quer tirar o quê? Menos da metade que recebe alguém da iniciativa privada ao longo de 5 anos dedicados de serviço. Por que o senhor, então, não substitui um direito por outro? Por que sequestrar um direito? Tirar um direito de quem constrói a educação, a saúde, a limpeza urbana, o saneamento, prefeito. Quem está mantendo o saneamento, mesmo o senhor, deixando mais de 2.000 cargos vagos na cidade, são os servidores públicos do DEMAI. E o senhor quer dar de presente para eles a retirada de direito. Mas não só isso. O senhor sabe, nós sabemos, que não se faz política pública sem esses servidores. Então, o senhor fez aquela fala inicial e nem vermelho o senhor ficou, prefeito. O senhor falou que é a favor dos servidores, que precisa deles, que eles constroem, mas o senhor vira as costas. O senhor deve mais de 30% de reposição salarial. É reposição salarial da prefeitura. A prefeitura tem que pagar. As progressões estão atrasadas. Olha só, não tem mais plano de carreira, prefeito. O governo anterior tirou triênios adicionais e o senhor quer tirar mais um pouco ainda de quem já tem muito pouco para sobreviver. O pessoal que é do padrão 1 ao 4, prefeito, está ganhando abaixo do salário mínimo. O senhor não tem vergonha de ter servidores na capital ganhando o seu básico abaixo do salário mínimo e agora o senhor quer dar de presente para esses operários, retirar a licença-prêmio, que é o pouquinho que a pessoa tem, para ela poder tirar um direito. E aí o senhor diz, não, direito adquirido não vou mexer. Claro, prefeito, daqui para trás o senhor não pode mexer, foi adquirido. O senhor é advogado, o senhor sabe disso. Então, não venha com esta cantinela para cima das servidoras e servidores públicos. O senhor precisa, sabe o que fazer? Fazer gestão, que o senhor não faz. Há um desperdício enorme de dinheiro por conta dos cargos comissionados incompetentes, como aconteceu na última segunda-feira. Eu quero saber, na última segunda-feira, que não teve merenda na escola porque a empresa terceirizada deixou de prestar o serviço e vocês deixaram de gerir um contrato com qualidade. Vocês, cargos comissionados, o senhor vai autuar a empresa? O que o senhor vai fazer? Ali foi dinheiro fora, para a iniciativa privada. O senhor mandou 100 milhões de reais para as empresas de ônibus, mas não pode deixar continuar a licença-prêmio para os trabalhadores do município. O senhor deu de isenção para a Fraport, uma empresa lá da Europa, que opera o aeroporto, mais de 70 milhões de reais de isenção de IPTU. Sabe por quê que o senhor diz que aí não tem dinheiro? Porque o senhor concede benefícios, os supostos incentivos, mas não é ao servidor público. Então o senhor pode dizer qualquer coisa, menos que valoriza o servidor, porque há atraso de reposição inflacionária que está na lei orgânica. Quer dizer, o senhor não reza a cartilha, literalmente, da lei orgânica, que é a Carta Constitucional do município. E eu me admiro o senhor não ter a leitura desse documento, carregar embaixo do braço. Eu acho que, prefeito, o senhor precisa produzir outras propostas para a cidade. Por exemplo, captar dinheiro dos ministérios, dialogar, pegar dinheiro dos consulados, dos outros países, das embaixadas, para fazer projetos para a cidade, junto com os servidores, e não transformar a categoria agora no inimigo de Porto Alegre. O inimigo de Porto Alegre não é o servidor, não é a servidora. Aliás, há muitos setores, porque não tem concurso, que a coisa não acontece por falta de RH, prefeito. O senhor sabe disso. Vários secretários pedem para o senhor nomeações e o seu gabinete barra. Então, prefeito, eu queria lhe pedir, nesse momento, que retirasse o projeto da Câmara. Esse projeto não vai ajudar.
Não vai ajudar. Se o senhor tem 516 milhões em caixa, para que o senhor quer mais dinheiro ainda em caixa, tirando do bolso da trabalhadora, do trabalhador? Prefeito, a gente erra. O ser humano erra. O senhor errou em trazer esse projeto para a Câmara. Retire o projeto, traga outros. Inclusive, a oposição, o senhor sabe, já votou com o senhor em vários momentos, quando os projetos são bons para a cidade. Nesse projeto, nós seremos incansáveis em dialogar com todas as vereadoras e vereadores para barrá-lo, porque ele não agrega. Ele tira um direito e não traz nenhuma espécie de fundo de garantia no lugar. É preciso, prefeito, valorização de fato com a caneta, não só frases, dizer que valoriza. É preciso pagar o que deve de reposição à categoria e é preciso manter os direitos. Inclusive, o senhor poderia rever a ausência que o Marquesan fez de um plano de carreira, mínimo que existia, que eram os triênios e adicionais. Por que o senhor não manda o projeto para a Câmara para reto direitos e mostra mesmo que valoriza o municipário, que é quem está lá dentro da escola, educando as crianças todo dia, que é quem está dentro do posto de saúde, no hospital, salvando vidas, que é quem está na limpeza urbana, na insalubridade, quem está no DEMAI. Então, para concluir, prefeito, valorizar é olhar com olhos de generosidade. Se está sobrando dinheiro no caixa, para que tirar a licença-prêmio dos servidores? Obrigado, vereador. Fica questionamento aqui e com muita tranquilidade, o senhor está errando e pode acertar. Está na sua mão, está na sua consciência. Obrigado. Obrigado, vereador Jonas Reis. Com a palavra agora o doutor Marcos Rodinski, do CIPES. Só um pouquinho que vamos habilitar o seu microfone, doutor. Só um pouquinho. Ok, abriu. Olá. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário André Barbosa, todos os vereadores e todos que estão nos assistindo nesse momento. Falo aqui em nome da categoria, especificamente da categoria médica. Já falaram... Vou tentar ser bem breve, porque tudo que eu teria a dizer já foi dito em termos gerais, já foi dito pelo SIMPA e pelo Sindicato dos Servidores da Câmara de Vereadores. Eu só queria lembrar que a categoria médica é a categoria que mais se exonera do município, da prefeitura. É a categoria que está vendo seus serviços terceirizados, e que os médicos que vão trabalhar no serviço terceirizado ganham, às vezes, 2 ou 3 vezes mais que os servidores municipais. Estamos pleiteando um reajuste no salário dos médicos do município e, neste momento, a sensação que dá é de mais uma perda com a exclusão da possibilidade da licença-prêmio. Então, nós, médicos que trabalhamos no município, eu não trabalho no município, mas represento os médicos do município, sentimos como uma perda esse projeto. Acho que teríamos que, pelo menos, tentar minimizar essa perda. E, enfim, era só o que eu queria manifestar. Já foi manifestado pelos demais sindicatos. Tá? É uma perda que nós estamos sentindo. Só isso aí, acho que deveria ser retirado esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodinski. Consulto se o vereador Giovanni Colau quer falar agora. Só um pouquinho, estamos habilitando o seu microfone. Perfeito. Boa noite, me escutam? Perfeitamente. Boa noite, Luiz Afonso, prefeito Sebastião Melo, toda a equipe do governo, o secretário, as representações das categorias aqui presentes. Eu gostaria, antes de tudo, de me apresentar. Meu nome é Giovanni Colau, sou líder da bancada do PCdoB na Câmara de Vereadores de Porto Alegre nesse momento e construo o primeiro mandato coletivo da história de Porto Alegre e fiz questão de participar dessa audiência pública pela importância desse tema. E eu gostaria, nesse momento, acima de tudo, de reafirmar um compromisso com a cidade,
Porque quando nós falamos sobre os municipários, as municipárias, é importante dizer que as municipárias são a maioria no funcionalismo público municipal, nós estamos falando daqueles que mais cuidam e protegem Porto Alegre. Então, quem tem compromisso com a cidade precisa ter, acima de tudo, um compromisso com os municipários e com as municipárias. E eu acredito que nós estamos aqui diante de uma discussão que reflete uma disputa de projeto de cidade. É uma disputa de projeto de gestão pública. E por que eu digo isso? Aqui se expressam duas visões. Existe uma visão que encara o direito dos municipários e das municipárias como um privilégio, que encara direito como privilégio. E existe uma outra visão, que é a visão que eu compartilho, que a bancada do PCdoB compartilha, que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do funcionalismo público, elas são instrumentos para que a gente garanta no serviço público os melhores profissionais para atender a cidade. Eu queria chamar a atenção para essa questão, porque eu não acho que essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela seja uma discussão que diga apenas respeito à Câmara, à Prefeitura e aos servidores e às servidoras municipais. Estou vendo aqui o Jailson na tela. Essa é uma discussão, Jailson, que diz respeito à cidade. A cidade precisa ser questionada. Quem que nós queremos no funcionalismo público municipal? Eu discordo que esse projeto, e lá diz na justificativa, ele conecte a cidade com uma visão moderna de gestão. Eu discordo porque nós acabamos de sair de uma pandemia que demonstrou a importância do serviço público, demonstrou a importância dos servidores e das servidoras públicas. E por isso que eu volto à pergunta, nós queremos os melhores profissionais da saúde, da educação, no funcionalismo público municipal? Se nós queremos, isso exige que nós entregamos uma carreira que seja vantajosa. E a verdade é que esse projeto ele não pode ser percebido como um projeto isolado, como já foi dito aqui. A gente está vivendo aqui mais um capítulo do desmonte e do esvaziamento do serviço público municipal. Por isso, o que a gente está visualizando é a perda de cérebros, a perda de profissionais qualificados. Não é verdade que nós aqui tenhamos um problema para enfrentar que exija de nós a extinção do direito. Se hoje a licença-prêmio não tem sido utilizada, o que nós precisamos é ajuste de gestão e, eventualmente, outros regramentos que garantam com que esse direito seja gozado. Não me parece que o caminho seja a extinção, porque se nós optarmos por esse caminho, nós vamos estar mais uma vez alimentando esse ciclo de retirada de direitos, de desmonte do serviço público, que isso atinge o povo da nossa cidade, e em especial as periferias da nossa cidade, que são aqueles e aquelas que mais precisam do serviço público municipal. E também eu não consigo compreender de que forma se apresenta que seja uma exigência esse projeto de lei apresentado diante de problemas fiscais da prefeitura. Se, como já foi dito aqui, Porto Alegre comemora superávites anuais milionários. Então, eu acho que o grande recado já foi dado nas intervenções que foram feitas, aqui no chat, nas manifestações, mas eu queria apenas reforçar esse compromisso com a cidade, com os municipários e com as municipárias, o compromisso da bancada do PCdoB e reafirmar que a gente está diante de uma disputa de projeto de cidade. O que nós queremos do nosso serviço público? Se nós queremos um serviço público de qualidade, se nós queremos que os melhores profissionais estejam no funcionalismo público municipal, nós temos que batalhar para garantir os direitos desses trabalhadores e das trabalhadoras e que a carreira pública seja assim, e que a gente não tenha medo de dizer que a carreira pública seja assim vantajosa. Infelizmente, ela tem deixado de ser aqui em Porto Alegre. Então, um bom debate aqui para nós, que a gente faça boa luta e que a gente consiga ter a sensibilidade do governo com um recuo em torno desse tema. Muito obrigado. Obrigado, vereador Giovanni Colau. Estamos inscritos pela ordem. Luciana Moura, que será a próxima que vai se pronunciar, depois Edmilson Todeschini, Jailson Prodes e Jaqueline Juncker.
Então, com a palavra, a senhora Luciana Moura. Só um momento, estamos habilitando seu microfone. Okay, boa noite a todos. Eu não sei quantos vereadores, né, estão presentes. Para mim, para os servidores e para o nosso sindicato, é um tema muito importante. Mas aí a gente não sabe se os vereadores, né, estão já com o voto certo. Mas, enfim, a nossa carreira de municipário, de servidor da Prefeitura de Porto Alegre, está muito desvalorizada. A cada ano, a cada governo, desde o Marquesan, principalmente, a gente só perde direitos. Como já falaram aqui, aumentou o desconto do Previmpa, não temos mais os adicionais de 15 e 25, nosso salário base é muito baixo. Está desestimulando a ingressar novos servidores. Quem é que vai fazer o concurso público olhando o salário base? É muito ruim, muito triste, é uma desvalorização. Aí eu acompanho aqui o chat, os nossos colegas colocando, o pessoal está ficando doente, né? A desvalorização deixa a gente muito mal. E graças a Deus que nós temos servidores públicos no Brasil, porque senão passariam joias caríssimas na alfândega, se não fosse por causa de um servidor público. Na CPI da saúde, da Covid, a gente acompanhou que foi um servidor público que denunciou a propina, não quero dizer propina, mas é que me veio essa palavra agora, o superfaturamento no preço das vacinas. Graças, então, nós brasileiros temos que agradecer que há servidores públicos que primam, que zelam pelo país. Então, vamos voltar aqui para Porto Alegre. O que é que a gente vê? Eu estou olhando aqui porque eu anotei várias coisas para falar e eu posso esquecer, né? Como já comentaram aqui, nós não temos fundo de garantia. E até eu achava que eram 3 meses de salário. Não, são 6 meses, equivale a 6 meses de salário. Eu não tinha esse conhecimento. E o engraçado é que os servidores não entram em LP, não é porque não querem, porque querem ganhar um dinheiro no final da carreira, que eu acho muito justo, já que a gente não tem fundo de garantia, o FGTS a gente não tem, mas é porque as pessoas, os colegas não conseguem sair, principalmente agora que nós somos poucos servidores, não tem concurso, então está muito ruim para sair de LP. E a outra coisa também que eu gostaria de falar, que a gente percebe que todo mundo fala, mas a cidade tal já perdeu, fulano de tal já perdeu. Gente, é tudo nivelado por baixo, pelo amor de Deus. Quisera eu ser o prefeito, que eu não quero ser, mas quisera eu ser prefeito e dizer, os meus servidores, eu arrumo a cidade, cobro o justo de todo mundo, mas os meus servidores são valorizados, eu não tiro direitos deles. Mas não é o que está acontecendo, pessoal, por favor. Então, se uma cidade tal, 10 cidades tal, os vereadores estão ganhando 1 a 2 salários mínimos, desculpa os vereadores de Porto Alegre, mas eu penso assim, eu como vereadora de Porto Alegre, eu vou nivelar também por baixo, eu vou querer receber de 1 a 2 salários mínimos, já que tem vereadores de outras cidades que estão recebendo. Parece isso, a coisa é muito séria, tudo é nivelado por baixo. A aposentadoria, agora vai aumentar meu tempo de aposentadoria, mas coitado do pessoal que está entrando novo, tá horrível. Aí, não. Agora, 62 anos, todas as mulheres. Olha, é muito desumano as mulheres trabalhar até os 62 anos, que a maioria das pessoas sabem que nós, mulheres, temos dupla, tripla jornada. E aí, a gente pega ônibus, pega às vezes 2 ônibus, somos assediadas, e é sexualmente dentro de ônibus, todo mundo sabe. Só quem não pega ônibus, ou nunca pegou ônibus na vida, não vê isso. Aí, não, vamos nivelar por baixo, todo mundo com 62 anos e pronto. Então, aqui sai meu recado para os vereadores pensarem bem, para o prefeito Melo, que eu acredito que ele é um cara muito sério, um homem muito honrado, que ele está acompanhando essa audiência. E, como já disse o pessoal do Simpa, mais alguns outros colegas, retire esse projeto e converse. Né? Não tem como. Eu vou dar mais uma lidinha aqui, que eu acho que eu não passei muito tempo, porque eu anotei bastante coisa. Mas é isso, porque tem outros colegas também que vão falar, né? E nós temos estabilidade justamente para o nosso colega lá da alfândega não ter sido exonerado, porque recebeu vários carteiraços para passar umas tal joias que eu vejo na TV todo dia. Ele não foi exonerado porque ele é estável. Vocês não têm FGTS, vocês têm estabilidade. Olha, o brasileiro tem que dizer, deixa a estabilidade, porque assim a gente sabe das maracutaias que possam acontecer. Eu agradeço a atenção. Obrigado,
colega Luciana. Agora, com a palavra, o doutor Edmilson Todeschini. Antes, porém, do doutor Todeschini iniciar, só vamos referir que estão presentes na audiência, então, o vereador Jonas Reis, que já se pronunciou, o vereador Denir Sequim, vereador Giovanni Pulau, que já se pronunciou, o vereador Pablo Melo e a vereadora Biga Pereira. Doutor Todeschini, permite-me. Só um instantinho que estamos habilitando o seu microfone. Só um instantinho. Pode tentar abrir. Nós liberamos aqui, o senhor clica aí. Pode tentar abrir, está liberado aqui. O doutor Todeschini teve um problema com a conexão. Enquanto ele se reconecta, nós vamos passar, então, para o próximo inscrito, que é o senhor Jailson Prodes, diretor do SIM. Boa noite. Não sei se o som está audível. Tá bom. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Só um instantinho, só dizer para o doutor Todeschini que, em seguida, quando a conexão conseguir restabelecer, o senhor entra depois do Jailson, tá bem? Se ele quiser, ele pode falar, não tem problema. Não, pode tocar. Tá. Boa noite ao presidente da Câmara, boa noite ao Boa noite, agora consegui. Agora sim, segura um pouquinho, doutor Todeschini, deixa aberto, que aí assim que o Jailson terminar, o senhor entra. Ótimo, tá. Boa noite ao prefeito e aos secretários, sua equipe. Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite aos vereadores em geral, em especial aos que estão aqui presentes, vereador Giovanni Pulau e coletivo, vereadora Biga, vereador Jonas, vereador Pablo Melo, vereador Edenir Sequim. É muito importante a presença de vocês nesse debate. Nós entendemos que uma oportunidade dessas a gente não pode deixar passar. No âmbito legislativo. Está muito baixo o som, Jailson. Tá bom. No âmbito Melhorou. do legislativo, no âmbito do legislativo que a gente tem a oportunidade de fazer os debates que interessam à sociedade, principalmente a comunidade de Porto Alegre. Então, esta é uma audiência pública que não interessa apenas à administração, aos vereadores, aos servidores, mas interessa a Porto Alegre como um todo, em especial a comunidade que é atendida pelos serviços públicos de Porto Alegre. Quando o prefeito coloca que a licença-prêmio, a extinção da licença-prêmio, ele faz uma certa comparação, né, que é indevida, que a extinção da licença-prêmio
vai ocasionar melhores serviços para a comunidade, nós entendemos que é um grande equívoco por conta de uma concepção equivocada de sociedade, uma concepção equivocada de administração pública. Nós entendemos o contrário, que para a gente melhorar os serviços prestados à comunidade, em todos os segmentos, os serviços na saúde, serviços na educação, os serviços de infraestrutura, todos os serviços que a prefeitura deve praticar e praticar com qualidade, é essencial que a gente tenha servidores qualificados e servidores com excelentes condições de trabalho. O que a gente tem visto aí é o contrário. É um descaso, que a gente pode dizer assim, nos últimos anos, com as condições de trabalho em geral dos servidores do município de Porto Alegre. Servidores do município de Porto Alegre estão trabalhando cada vez mais com estruturas precarizadas e cada vez mais com salários defasados. Isso não pode redundar numa melhor qualidade do atendimento ao público. Também a gente faz questão de frisar que a origem da licença-prêmio aconteceu a primeira vez na década de 50, ela tinha como objetivo premiar a assiduidade, ou seja, premiar, né, o comprometimento do servidor público, premiar a presença, premiar a responsabilidade. Tem muitos vereadores, tem muitos administradores que hoje estão na gestão pública que falam muito da qualidade da gestão da iniciativa privada e comparam, né, pejorativamente com a gestão pública. Dizem que na gestão privada as coisas acontecem de maneira melhor. Olha, o trabalhador na iniciativa privada, ele tem uma série de premiações como reconhecimento ao seu trabalho. O trabalhador na iniciativa privada tem direito à participação nos lucros e resultados. O trabalhador na iniciativa privada tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço. O trabalhador na iniciativa privada, ele tem direito à premiação por atingimento de metas. Isso não é a realidade do servidor público. A licença-prêmio é uma forma indireta de remuneração, é uma forma indireta, aliás, direta de reconhecimento à qualidade prestada pelo serviço desse servidor. Então, quando a gente retira um direito desses, a gente está desqualificando o serviço público e a gente está desqualificando o atendimento à população, principalmente a população que mais necessita dos serviços públicos. O que a gente está solicitando aqui, enquanto Simpa, que a gente está fazendo, na realidade, um apelo para o prefeito, fazendo um apelo aos vereadores, que se permitam dialogar com os servidores do município, se permitam dialogar com o Simpa, porque existem alternativas que podem melhorar a gestão sem penalizar o servidor público. E estas medidas estão ao alcance de todos. Basta que a gente aposte no diálogo. Os servidores públicos não têm direito, na prática, a gozar licença-prêmio por causa de uma postura equivocada da gestão, né? Não é por iniciativa do funcionário público. Por favor. Para concluir, isto é um equívoco que acaba tendo que ser debatido na justiça. Nós não precisamos chegar a tanto se a gente desfazer alguns problemas que existem com relação ao direito ao gozo da licença-prêmio.
Então, nós pedimos aqui, solicitamos ao prefeito e aos vereadores que a gente dialogue em cima dessa proposta de retirada de licença-prêmio. Nós temos alternativas que são melhores para a gestão e que são melhores para a comunidade e que são melhores para os servidores públicos, desde que haja diálogo. O que nós queremos efetivamente é diálogo. Obrigado. Obrigado, Jailson. Agora com a palavra o doutor Todeschini. Estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Boa noite, diretor Luiz Afonso, boa noite aos vereadores, boa noite aos sindicalistas aqui presentes, boa noite aos municipários, boa noite aos integrantes do governo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a ASTEC, a Associação dos Técnicos de Nível Superior do município de Porto Alegre, endossa integralmente o posicionamento já manifestado pelo Sindicato dos Municipários. E quero dizer que o problema alegado pelo governo como justificativa do projeto, na verdade, não é exatamente aquela justificativa de fundo. A justificativa de fundo e que está ocultada é a falta de planejamento administrativo. Se é um acúmulo de licenças-prêmio no final de carreira, e muitas se convertem em indenização, isso se dá por falta de planejamento administrativo. E agora o que pretende o governo? Penalizar o servidor por uma falta de planejamento administrativo. Deve-se aumentar o quadro, numericamente, deve haver um planejamento de controle para que não chegue à situação criada de sobrecarga que chegou. Eu quero dizer mais. Eu quero dizer que todos nós municipários, quando prestamos o concurso, independente do cargo, independente da secretaria, nós fizemos um pacto com o município. Que pacto foi? O pacto estabelecido pelo município. O regramento que estava no edital. O regramento do edital e a legislação municipal. Nós aderimos a um plano de carreira, a um regramento do edital, a um regramento que nos foi oferecido para ingressarmos no serviço público. E agora está havendo uma quebra unilateral. Nós tínhamos uma expectativa previdenciária quando nós entramos. Foi alterada unilateralmente pelo governo no ano passado e no ano anterior, contrariando a vontade dos municipários, sem diálogo efetivo com o SIMPA, sem diálogo efetivo com as entidades, sem diálogo efetivo com o Conselho de Administração do Previm, para o qual presidi. Então, a alteração da licença-prêmio, a extinção da licença-prêmio, ela vem no mesmo sentido da alteração do plano de carreira, que foi uma quebra unilateral de um pacto que nos foi prometido, vem no mesmo sentido da quebra unilateral do regramento previdenciário, e ela significa mais uma afronta que visa desqualificar o serviço público, ela visa desestimular o servidor público, ela visa deixar de premiar a assiduidade, o bom servidor público. Hoje, o servidor que não é assíduo ou que tem penalidades funcionais não recebe a licença-prêmio. Por quê? Porque o regramento legal vinculado à licença-prêmio, o próprio nome já diz, é um prêmio pelo bom comportamento, que não tem penalidades, e pela assiduidade. Então, nós repudiamos essa quebra unilateral do pacto. Se está sendo oneroso, o que fazer? Vamos negociar. Mas uma negociação, ela pressupõe uma conversa bilateral. Não houve conversa bilateral, houve uma quebra unilateral daquilo que nos foi proposto. E é exatamente por isso que nós, a STEC, enquanto entidade de classe, nos aliamos ao SIMPA e repudiamos esse projeto, pedindo aos vereadores que o rejeitem. Muito obrigado. Obrigado, doutora Edmilson. Próxima inscrita é Jaqueline Juncker.
Eu estou tentando, consegui. Boa noite a todos. Eu peço desculpas, não sou boa em gravar nome desse ou daquele, portanto, vou considerar que eu estou dando boa noite a vários cidadãos de Porto Alegre, assim como eu. Então, boa noite a todos. Assim. Eu tenho algumas perguntas a fazer, até para saber a partir de que ponto a gente está falando aqui. Me incomoda muito eu ouvir falar de milhões, que a licença-prêmio traz aqui e acolá de prejuízo, porque ela só é usufruída lá no final. E cadê a parte do gestor que deveria organizar de forma eficiente o gozo desse direito pelo seu trabalhador? Tá? Outra coisa também de perguntar, de que ponto de vista eu estou sendo vista, porque eu sou cidadã e eu também sou funcionária municipal, como uma trabalhadora da cidade e que, portanto, eu sirvo a cidade, ou se eu sou uma trabalhadora do governo? Porque eu quero dizer que desse segundo eu não sou. Eu sou uma trabalhadora da cidade e é isso que me garante estabilidade e eu acho que é isso que o nosso plano de carreira queria dizer, que a gente tinha um plano por ser servidor da cidade, por dedicar nossa força de trabalho para a cidade e para os outros cidadãos que, como nós, vivem nessa cidade. Tá? E por isso merecemos ser valorizados. Então, acho que é bom eu dizer da onde eu venho e o que eu quero. Tá? A outra pergunta que eu tenho, e para trazer para a gente pensar, se a gente pensar em termos de Brasil, se uma família ganha determinados valores para administrar a sua família, e as pessoas responsáveis por essa família conseguem ficar com muito dinheiro na aplicação, com muito dinheiro aqui, mas não conseguem suprir as necessidades básicas de seus filhos, o Conselho Tutelar tiraria esses filhos dessa família, porque ela não está cumprindo com os seus deveres. A lei tiraria. Então, eu me pergunto, como é que a gente pode anunciar com tanta orgulho que nós temos um superávit na cidade, um superávit financeiro, quando que nós temos déficit de serviços e de prestação de qualidade de serviços à cidade, ao cidadão dela. Então, essa é uma das questões, assim. Aqui, e para a gente parar para pensar e perguntar aos senhores vereadores como os senhores se veem trabalhando para a cidade, tendo sido eleitos para trabalhar para a cidade e desrespeitando quem é contratado por essa cidade para trabalhar por ela e para ela. E aí, nesse sentido, que quando vocês forem lá, né, votar ou pensar esse projeto, se ele não sair da Câmara, que vocês pensem nisso. Nós somos servidores, nós não somos inimigos da cidade, muito pelo contrário. Nós somos trabalhadores nela estamos, nos dedicamos, apesar de que nos últimos anos tenhamos recebido, e aí eu quero dizer, eu não recebi da cidade um pontapé ao fim do meu plano de carreira. Eu recebi este desrespeito por parte de alguns gestores que, de alguma forma, foram parar nessa administração. Colega Jaqueline, encerrou o pronunciamento? Habilitamos seu microfone, dona Jaqueline. Desculpe, que meu cachorro começou a latir e eu tive que parar. De se perguntar mesmo, que cidade é essa que queremos, sabe? Porque, senhores vereadores, nós temos visto uma desarticulação de todos os serviços da cidade. Quando se desarticula os servidores de uma cidade, desarticula-se uma cidade. Quando a gente tira aquilo que dá uma tranquilidade, aquilo que faz com que uma pessoa escolha trabalhar aqui
não por um período, mas por anos da sua vida, fazer disso a sua carreira, isso é garantia de continuidade dos serviços públicos, da prestação de qualidade e contínua desses serviços. A gente só atende outro humano porque uma cidade é feita por humanos, não por prédios e não pelo mercado, com outro humano. Por favor, parem um pouco para pensar nisso, que ao nos tratarem, a nós, funcionários municipais, com essa desumanidade, porque nos tiram tudo sem nos recolocar nada e nos culpabilizam de tudo, sem nos dar as condições de exercer as nossas funções, não tem como. Eu vejo hoje na educação professor que entra concursado e se desonera. Quando eu entrei, isso não aconteceria nunca, porque era o segundo melhor salário do país. A rede de educação de Porto Alegre vai se desqualificar pra caramba. Muito pelos próximos anos, em função do fim do plano de carreira. Não vale mais a pena ser professor no município de Porto Alegre. Nós estamos chegando ao ponto que eu tenho um colega meu que disse vale a pena ser professor do Estado. Olha que ponto nós chegamos. Então, o que a gente pense mesmo sobre isso, acho que não é extinguindo licença-prêmio e não é tendo superávit que a gente se qualifica como gestor, mas sim prestando serviço de qualidade e cuidando dos trabalhadores da cidade. Esse é meu... Encerro a minha palavra. Obrigada. Perfeito. Obrigado, colega Jaqueline. Boa noite. Senhor presidente, não temos mais inscrições. Podemos encaminhar para as considerações finais do secretário André Barbosa e depois dos colegas do CIM. Perfeito. O secretário André Barbosa, então? Exato. À vontade, só um pouquinho antes do secretário, entrou uma inscrição aqui, tinha uma inscrição que eu acho que nós vimos, da senhora Rosélia. É que o chat, como o chat vem em muitas mensagens, às vezes a gente se confunde um pouquinho no meio das mensagens aí. A colega Rosélia, só gostaria que a senhora me dissesse, colega, o seu sobrenome para os registros aqui da casa. Nós estamos habilitando o seu microfone. Pode abrir o seu microfone. Boa noite, eu sou Roselia Siviero Siebenberg, depois eu posso escrever ali no chat. Por favor. Tá, eu escreverei depois. Fui por 6 anos diretora deste valoroso sindicato do SIMPA, que representa, né, a luta de uma categoria, e no momento atual estou na Tempa como diretora também, e aqui eu venho fazer esta fala, né, pela nossa entidade, demarcando esse espaço das audiências públicas, inclusive, né, ressignificando esse espaço entre os vereadores, que passem a valorizá-lo, porque a audiência pública tem justamente essa intenção de fazer que todos os vereadores possam se apropriar dessa discussão até tomarem suas decisões. Eu preparei aqui, assim como a Luciana Moura, eu gosto de escrever alguns pequenos itens, porque a fala do nosso sindicato foi muito representativa, e dos colegas que vieram posterior, e vou me aproximar muito da tua fala, Jaqueline. Primeiro, eu quero dizer que respeitar a história da cidade é respeitar a história do servidor público. Porque qual é a diferença entre servidor público e o servidor da iniciativa privada? O servidor público vem para ajudar na construção, na implementação de políticas públicas, principalmente em espaços que muitos não querem ir, que é na educação em nossas escolas periféricas, nos hospitais que atendem o nosso povo de vulnerabilidade, HPS, HPV e tudo mais, na FASC, o nosso próprio DEMAI e tanto mais. Serviços esses que contribuem com o cidadão, com a cidadã. E, nesse sentido, esse cidadão e essa cidadã que paga seus impostos, ele deseja receber em forma de trabalho.
Mas um grande problema que a gente está tendo desde a gestão do Marquesan é que pagar pelo trabalho do servidor tem sido um peso, né? Parece que apenas botar o asfalto ladrilhado de estrelinhas no chão vale a pena. O que eu quero trazer com isso? Os políticos, e aqui eu me refiro, e esqueci até de cumprimentá-los, tanto os vereadores como os prefeitos, eles passam. Quem permanece, no mínimo por 30 anos, dentro de uma comunidade escolar, como eu fiquei, hoje estou aposentada, ou o enfermeiro que está no HPS, ou no HPV, ou o assistente social que está lá dentro da FASC trabalhando, é o servidor. É ele que vê os passarinhos passando e ele permanece ali construindo, apesar do gestor que está ali. O nosso antigo prefeito viu essa lição nas urnas, porque o povo da cidade entendeu. O povo da cidade entendeu que quem faz a política lá na ponta é o servidor. Não basta só entregar tudo para a iniciativa privada. E aqui eu quero falar um pouquinho, enquanto há tempo. Nós temos 96 escolas, todas, a grande maioria delas, atendendo a nossa periferia. E atendendo a nossa periferia com a qualidade que merece, apesar de que muitas vezes não, neste momento, falta RH, falta muitas vezes a merenda, não tem monitor para ajudar e a número suficiente nas nossas escolas infantis, nas nossas escolas fundamentais para atender alunos de inclusão. Mas nesta semana o prefeito e a secretária estão felizes, porque nós temos, no mínimo, 2 exemplos práticos para trazer aqui. Da nossa escola Vila Lobos, o prêmio de robótica, que estão indo lá para um festival nos Estados Unidos. Da nossa escola Liberato, que ganhou o Prêmio Nacional do Cinema. Isso é bonito de falar para a imprensa. Mas não foram eles. Foram os professores, em todas as situações adversas, que continuaram, os educadores daquela escola trabalhando, para que desse certo, para que continuassem construindo o aprender. E aí, o professor, principalmente esse dentro da sala de aula, ele vai mais, muito mais do que ensinar a letra, muito mais do que ensinar o número. Muitas vezes, com o professor, e agora mais, nos tempos atuais, o monitor, que o nosso aluno traz suas situações de maus tratos, de fome, de violência, de abuso, e somos nós, educadores, que, na grande maioria das vezes, estendemos a primeira mão para ajudá-los. E aí entra esse ponto fundamental. Cadê a escuta do prefeito para os trabalhadores? Cadê a escuta para entender essa construção que a gente faz no dia a dia, como gostamos de dizer, no chão da escola? E aí entra a questão da LP, e eu dou o meu exemplo. Trabalhei quase 30 anos na rede municipal. Nos momentos que eu queria tirar minha LP, quando os meus filhos nasceram, eu não consegui, porque não tinha professor. Porque tem essa regra na LP. Nós não podemos deixar o momento que a gente quer tirar a LP sem ter alguém para ficar naquele lugar. Fazem com que a gente leve lá para o final, como disseram os colegas do Simpa. Antes de 98, a gente podia vender, ou podia colocar em dobro. Atualmente, não. Só que agora, quando eu fui tirar minhas LP para me aposentar, a prefeitura já tinha que prever alguém para estar no meu lugar. Eu já servi 28 anos à prefeitura. Mas não, para a prefeitura, o aposentado também é um peso. Ou seja, o nosso serviço do cotidiano da educação não é valorizado. E entra um ponto fundamental nisso tudo, do nosso fazer. O professor, o enfermeiro, qualquer profissional do município, tem aquelas regras que foi trazida pelo Simpa. Ele precisa, para adquirir uma LER, não ter falta, tem números X limitados para a questão de saúde, e ainda não pode gozar no tempo que ele quer. Mas a prefeitura, ao mandar esse projeto de lei, que já era a intenção lá do governo Marquesan,
ela quer trabalhar com a cidade, e é esse o perigo, e aí está o ponto que eu quero trazer, que nós precisamos dialogar com a cidade, de que nós queremos só usufruir de vantagens, que nós não queremos trabalhar pela cidade. É isso que eles querem dizer. Quando, pelo contrário, nós estamos todos os dias de cada ano do nosso trabalho, e agora os nossos colegas que estão na ativa com a reforma da Previdência, com um tempo muito a mais dando para a cidade, trabalhando em prol dessa cidade. E o prefeito Melo, e eu lembro-me bem do seu debate com o Simpa, quando o senhor assumiu esta gestão, que o senhor disse naquele debate, temos gravado, que o senhor iria discutir, sim, com a categoria municipária, as suas pautas de trabalho, as suas pautas de identidade. Porque existe identidade, sim. Quem vem para o serviço público, e aí os colegas que disseram, no passado, nós vínhamos pela nossa carreira, sim, e para ajudar, que o prefeito Melo dialogue, sim, com o Simpa, que ele volte a dialogar, e que os vereadores que não estão aqui neste momento assistindo, que pelo menos escutem algumas falas, para tomarem a decisão, não pelo viés da meritocracia e do sistema privado, e sim pelo conteúdo que foi aqui debatido. Muito obrigada. Obrigado, colega Roseli. Agora, senhor presidente, podemos agora sim passar a palavra, então, ao secretário André Barbosa, depois aos colegas do CIM. Obrigado, doutor Luiz Afonso. Secretário André, por favor. Quero agradecer a oportunidade, presidente vereador Hamilton, pela possibilidade aí de fazer esse diálogo com toda a categoria, todos os sindicatos, a quem nós respeitamos muito aqui na Secretaria de Administração. A gente tem um diálogo permanente aí com a categoria, né? Quero cumprimentar todos os vereadores que participaram dessa audiência pública, na pessoa do nosso líder do governo, o vereador Idenir Sequim, também ao prefeito e demais colegas secretários que participaram, e dizer que a gente permanece à disposição de todos, tá? Para sim receber críticas, receber sugestões e melhorar o projeto, qualificar o projeto. Essa é a intenção. A intenção da administração não é brigar com o servidor, não é criar fato, é simplesmente propor mudanças que realmente vá gerar efeito, gerar uma inovação e se adequar à realidade que hoje está sendo enfrentada não só aqui no Estado, mas na própria União, né, nos estados que eu já mencionei, e integrando, sem querer politizar o debate, mas os governos de todos os partidos estão enfrentando esta matéria. Uns radicalizando mais, né, extinguindo o direito por si só, outros flexibilizando, transformando em licença qualificação. Então, eu acho que, como diz o prefeito, né, a construção ela tem que ser sempre feita. O diálogo permanece aberto. É uma proposta que ela assim como está recebendo muitas críticas, também recebeu muitos elogios, e isso é do jogo democrático. O que nós não podemos, de forma alguma, é não ter diálogo. E isso a gente, no que depender do governo, a gente vai manter o diálogo aberto, tá? Como tem sido feito com a categoria. Nós, desde o início, está aqui o presidente e toda a diretoria do Simpa, também do Simers, enfim, de todas as categorias, a gente tem conversado e inclusive, fizemos, sim, em conjunto, acordos que beneficiaram a categoria, né, com reposição salarial, com aumento real no nosso Vale Alimentação, na questão das progressões, na abertura de progressões. Enfim, são várias ações desta gestão que, sim, está melhorando, sim, a vida do servidor. Não é ideal, a gente sabe que não é ideal, mas dizer que não tem diálogo, que não tem boa vontade, que há qualquer tipo de
perseguição aos servidores, deste governo não há gesto nesse sentido. Então, eu quero reafirmar que nós seguimos sim à disposição, diálogo aberto, dentro do jogo democrático, de respeito a todos. Creio que falo sim em nome da gestão aqui, claro que é essa a ideia da gestão, né? De diálogo, de enfrentar os problemas, discuti-los, seja em audiência pública, seja em reuniões, seja participando de debate no período eleitoral, como foi feito, né? Muitos candidatos não foram no debate, né? O prefeito Melo esteve lá conversando com a categoria. Então, a gente está à disposição. E eu quero agradecer de novo, presidente Sosmaia, pela sua generosidade de sempre disponibilizar espaço para que o Poder Executivo sempre dialogue aí com todas as bancadas, com todas as representações populares, porque essa gestão, ela sim está trabalhando duro, acordando cedo, dormindo tarde, para que a gente tenha assim um município melhor do que nós encontramos. Tá bem? Uma boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, secretário André Barbosa. Senhor presidente, antes de passarmos para o SIMPA, a vereadora Biga Pereira pediu para se pronunciar. Perfeito, doutor Luiz Afonso, vereadora Biga. Vereadora Biga, a senhora tem 5 minutos. Boa noite a todos e a todas. Acho que essa audiência, apesar de não ser presencial, depois da pandemia, eu gosto das atividades presenciais, né? Que a gente possa se ver e se abraçar. Mas, enfim, de toda forma, acho que uma audiência que proporcionou e oportunizou aqui o debate. Eu quero dizer, como vereadora, mas especialmente como mulher, como cidadã, de que para nós políticas públicas são extremamente importantes. A falta delas é que faz com que a nossa vida seja cada vez mais difícil. Portanto, políticas públicas para mim, sinal de igual, servidores, servidoras, que são exatamente essas que nos atendem, seja na saúde, seja na educação, onde a grande maioria são mulheres, inclusive, né? E que nós respeitamos e admiramos o trabalho em que os servidores municipais, as servidoras municipais prestam à nossa comunidade. Portanto, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com esta categoria, o meu compromisso em seguir juntos para que a gente possa garantir direitos. Nós viemos numa pegada de 6 anos acumulando perdas de muitos direitos. Não é possível que a gente aceite isso tranquilamente. Portanto, eu quero aqui, ao usar esse espaço, dizer aos servidores e às servidoras que aqui na Câmara de Vereadores vocês terão, sim, esta voz em defesa dos nossos servidores e das nossas servidoras. Um grande abraço, conte sempre com o nosso mandato, com o mandato do PCdoB aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Obrigado, vereadora. Agora sim, presidente, podemos passar a palavra aos colegas do SIMPA para as considerações finais, por até 10 minutos. Perfeito, doutor Luiz Afonso. Eu não sei na ordem ali. Você pode conduzir aí. Sim, o pessoal se organiza ali. Então, primeiro, depois desse debate, eu até vou me permitir fazer uma sugestão, aproveitando os vereadores e vereadoras e o presidente da casa, agora, inclusive, que não se usa mais máscara em nenhum lugar, inclusive até nos próprios hospitais, que a gente retorne às audiências públicas presenciais, né? Que nós temos, eu conheço, trabalhei na Câmara um tempo, nós temos servidoras e servidoras muito qualificadas também na Câmara de Vereadores, que tem todas as condições de a gente voltar a ter a audiência pública na casa. Senão a Câmara começa a ficar com o que está apartada do povo, né? É a casa do povo, é a colhendo da casa, como se chama, né? Então, estou colocando essa demanda porque nós poderíamos ter uma participação muito maior, presencial, na Câmara, porque ela tem condições ali de atender. Eu me sinto muito contemplado pela fala de todos os colegas
de prefeitura, que a maioria eu conheço, são qualificadíssimos, são servidores e servidoras que dedicam muitas horas e às vezes passam da sua hora, inclusive não, como já não tem mais banco de horas, passam muitas vezes porque tem que esperar a mãe e o pai que esqueceram a criança. Ninguém vai deixar a criança sozinha dentro de uma escola. As servidoras da FASC, muitas vezes, tem que fazer, corre, assim, trabalham com a população mais vulnerável, servidores e servidoras do DEMAI, que foi já o DEMAI antigamente ganhava prêmio de excelência, hoje está sendo sucateado, né? Vai ter um plano de ficar com a parte mais cara, que é o tratamento da água, a captação, tratamento e da distribuição e a gerência comercial para a iniciativa privada, né? Vai ficar o peso para a população socializar os prejuízos, né, e privatizar os lucros. Então, eu me sinto muito contemplado. Acho que o secretário André Barbosa colocou que é disposto ao diálogo. Então, é o seguinte, vamos retirar o projeto e vamos abrir um processo mesmo de negociação, porque, na verdade, o que aconteceu foi um reaproveitamento de um projeto, e ainda botaram a questão, o GR foi muito feliz ali, o adendo sobre a questão, a imensa emenda retificativa da LA, né, que não foi negociado. Ele é só uma cópia, ou melhor, reaproveitaram o projeto do Marquês e ainda botaram na LA, que não teve negociação. O próprio secretário sabe disso. Nunca houve uma reunião. Então, se querem mesmo, se o governo se diz que é democrático, está aberto à discussão, retire o projeto e abra um processo de negociação, de discussão com a categoria, porque o SIMPA não decide nada sozinho, quem decide é a categoria nas suas assembleias, nas suas instâncias. E é isso que a categoria tem solicitado, que a gente faça, a gente é representante, a gente não decide nada sozinho. Então, que retire esse projeto e a gente abra um processo de discussão, já que o prefeito na campanha, e sempre é dito isso, né? Não adianta só negociar alguns itens, alguns pontos, e muitas questões não se negociar, entende? Então, ou abrir um processo de conversa, de diálogo. E me sinto assim, pena que pouca gente participou. Acho que essa questão de uma audiência pública, aberta, presencial, ela é fundamental para a construção democrática. Nós estamos regredindo em Porto Alegre sobre a questão da participação popular, a participação empoderada, os próprios conselhos estão sendo esvaziados. Então, a licença-prêmio não é uma benesse, ela faz parte de um processo, são servidores e servidoras que dedicam horas, sua vida, como a Roselia é um exemplo claro disso, que dedicam a sua vida e chegam no final, bom, está acontecendo isso, a prefeitura, o concurso público vai virar bico, porque nós estamos vendo, inclusive, profissionais preferindo ir para Alvorada, Gravataí e outras prefeituras via mão do que ficar em Porto Alegre. Isso é uma realidade, é só olhar o Diário Oficial, o DOPA, quantas exonerações de pessoas estão, servidores e servidoras que poderiam qualificar, dar um serviço e muito, muito mais qualificado, estão indo para outros locais, prefeituras ou mesmo iniciativa privada. É só ver os dados. E nós temos hoje, a licença-prêmio não impacta em nada. Hoje o gasto, a receita corrente líquida está 40%, o último dado fornecido pela própria prefeitura, 41,6%. Ou seja, não gasta nem 50% com gasto com o pessoal, muito abaixo do limite prudencial e do que define a lei de responsabilidade fiscal. Então, agora passo aqui para o João ou para a Beth também. Bem, gente, para a gente concluir aqui a parte do SIMPA, dizer, secretário André Barbosa, com todo o respeito que o senhor sabe que a gente tem pelo senhor, a gente primeiro quer lamentar aqui que o prefeito Melo fez uma abertura aqui e logo se retirou. Logo na sua abertura já se retirou do debate, portanto, isso não condiz com a própria fala dele de que ele dialoga. E esse não diálogo se comprova a partir do momento que o governo Melo manda para a Câmara o projeto sem fazer o debate com a representação dos servidores sobre este projeto, sobre este tema. E dizer, secretário André Barbosa, que para além desse bojo de ataques que nós estamos sofrendo já há alguns anos, continuado por este governo, que é o governo de vocês, é o governo Melo, né? Todo esse bojo de ataques, ainda se soma isso
que nós temos para trás de perdas algo da ordem de 30%, que não foi sequer colocado pelo governo Mello como que nós vamos recuperar essas perdas. E aí, ao invés de o governo de vocês propor aos municipais uma recuperação dessas perdas que nos foram arrancadas à força, vocês ainda trazem um projeto que ataca ainda mais servidoras e servidores, vou repetir aqui, que estiveram durante toda a pandemia arriscando as suas vidas para atender a população. E trago exemplos aqui, a saúde, o DEMAI, o DMLU, a FAS, que inclusive a escola não fecharam, estavam sem a vacinação, no pico da pandemia, sem a vacinação, sem EPIs disponíveis, tanto que o SIMPA teve que fornecer cerca de 3.000 máscaras de escudo facial para os servidores poderem trabalhar, foi isso que aconteceu. E, portanto, secretário André Barbosa, então agora o governo Mello vai premiar esses trabalhadores, essas trabalhadoras, que na maioria são mulheres, com mais um ataque, com mais uma retirada de direitos. E não está garantido, secretário, o direito adquirido, como foi dito, porque a LP vai ser extinta. Ela vai ser extinta. Tem aí uma transição, né, que vai permitir para alguns recebê-la integralmente ao final aí de 5 anos. E acabou. E acabou. Portanto, nós somos contra esse projeto e queremos reafirmar: se o governo Mello, de fato, é um governo de diálogo, que quer valorizar os servidores, como disse muito bem aqui o Assis, ele retira o projeto, a gente senta com vocês ali na prefeitura e aí nós vamos negociar. Porque, secretário, a gente não pode negociar com uma espada na cabeça. Isso não é negociação. Isso de nos botar na parede com uma espada na cabeça e dizer que estão negociando. Olha, o senhor ouviu aqui, quem é que o senhor ouviu aqui dos presentes defender este projeto? O senhor falou aí que tem aqueles que elogiam. Nós não ouvimos nenhum, a não ser o governo. Não ouvimos ninguém, nem mesmo um vereador da base aliada vir aqui hoje e dizer: não, esse projeto é bom. E nós lemos aqui uma relação de mais de 13 cidades, inclusive fora do estado, muitas aqui da região metropolitana, que estão mantendo a licença-prêmio, que não é uma benesse. Não é uma benesse. Licença-prêmio, o nome já diz, é um prêmio pela dedicação daquele servidor que não faltou, que não cometeu nenhuma irregularidade a ponto de ser punido. Portanto, é um servidor que teve um compromisso com o serviço público municipal. E dizer, lamentavelmente, o governo Mello, ele tem sim uma política também nefasta, como era a política do governo Bolsonaro, uma política nefasta de seguir atacando o serviço público, de seguir atacando os servidores. E, portanto, nós vamos seguir na luta. Eu quero aqui dizer a cada colega que está presente que acompanhe os chamados do SIMPA, porque essa luta não está perdida. Nós vamos lutá-la até o final. Convocamos a todos, servidores e a todas as servidoras, venham conosco e vamos lutar contra a aprovação desse pelo que é nefasto, sim, para a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado aos colegas do SIMPA. Senhor presidente, podemos encaminhar a colega quer falar alguma coisa para a gente ver? Doutor Afonso? Não, na verdade, eu fui contemplada com a fala dos meus colegas, né? Só se o governo realmente quer e acredita no diálogo, que realmente nos chame para uma conversa, a não ser que o projeto realmente seja a desqualificação do serviço público municipal porque o que está acontecendo é que os colegas simplesmente estão indo para as prefeituras da região metropolitana porque ainda se tem um mínimo de direitos que não são privilégios, são direitos realmente do trabalhador.
A nossa ideia não é um aumento de salário, a nossa ideia não é nada disso, é simplesmente que nós possamos prestar um serviço público de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, colega. Senhor presidente, pode encaminhar o encerramento da audiência. Perfeito, doutor Luiz Afonso. Então, quero agradecer a presença de todos, o esclarecimento do doutor André Barbosa, todos os servidores, SIMPA, que participaram conosco. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço, uma boa noite a todos e que amanhã e os outros dias puder haver essas discussões para que elas cheguem a um bom tempo. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e todas. Está encerrada a nossa audiência pública.